Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Árabe Descomplicado. Meu nome é Mohamed e hoje vamos estar falando um pouquinho mais sobre religião e cultura no idioma árabe do que realmente uma aula de aprendizado de palavras e tudo mais. Continua sendo um aprendizado porque é muito importante vocês que estão aprendendo o idioma árabe saber um pouquinho sobre religião e cultura também, para talvez não estar cometendo equívocos na hora de estar conversando com alguém, por exemplo, que realmente fala o idioma árabe, tá bom? Então vamos falar hoje um pouquinho sobre cultura e religião. Sobre que ponto de cultura e religião, assim, do islamismo, né, que a gente vai estar falando. Recentemente, fiz uma caixinha de perguntas no Instagram e me perguntaram o que significa halal no idioma árabe. Eu respondi em dois stories ali, mas realmente o stories é um conteúdo bem curto, né? Então não consigo prolongar muito a resposta e por isso resolvi estar fazendo esse vídeo aqui para o YouTube, onde vou estar dando uma explicação mais densa ou melhor, mais prolongada e mais explicativa, né, sobre o que significa halal no idioma árabe, tá bom? Então, vamos falar hoje sobre o que significa halal e haram no idioma árabe. Caso você não saiba, halal é tudo aquilo que é permitido, tá bom? E haram é tudo aquilo que é pecado. Então seria algo que é permitido e algo que é pecado. Temos essas diferenciações. Para o que isso serve? Serve para todas as ações que você vai estar fazendo ali no conceito islâmico, né? Então toda ação que você faz, ou ela vai ser halal ou ela vai ser haram, no sentido de ela vai ser haram se ela tem alguma é, demonstração ali no livro sagrado, né? Certo? Então, o que significa halal e haram no idioma árabe? Primeiramente, antes de tudo, uma explicação geral. Halal é tudo aquilo que é permitido e haram é tudo aquilo que não é permitido, que é pecado no caso. E em relação ao quê? Em relação às escritas islâmicas, tá bom? Então a gente tem o Alcorão e tudo mais, tudo que está escrito lá, toda ação que você faz, ou ela vai ser halal ou ela vai ser haram. É basicamente isso, tá bom? E agora vou dar uma explicada no que isso pode ser tanto em relação a, vamos dizer, alimentos, tanto em relação a bebidas e tanto em relação a ações que você faz, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, vou explicar sobre alguns pontos que são halal e alguns pontos que são haram. Se a gente tem, primeiramente, o assunto que eu abordei nos stories foi sobre a carne, né, que a gente ingere, carne e frango, por exemplo, alimentos. Alimento seria basicamente carne e frango, tá bom? Sendo que é, todo tipo de carne ou frango que eu vou comer, eu, muçulmano, islâmico, vou comer, essa carne tem que ser abatida por um muçulmano, o animal, no caso, tem que ser abatido por um muçulmano, tem que ser feita a oração antes de abater o animal e tem que matar o animal guiado para Meca e matar o animal com um corte aqui, né, na garganta, pegando toda essa região assim. Então é assim que a gente mata o animal no islamismo, né? A forma correta que a gente tem que matar o animal. Então, qualquer animal que foi, vamos dizer, morto de outra maneira, eu não posso estar ingerindo essa carne, que seria uma carne haram. Então, quando a gente faz esse ritual, né, esse método para estar abatendo o animal, essa carne se torna halal. Então, toda carne que você for, vamos dizer, se foi num restaurante árabe e tem escrito lá carne halal, halal, ou basicamente halal, né? Que daí serve para todos os alimentos, seja carne ou frango. Então, você vê lá escrito halal, então significa que ali eles fazem, seguem o método islâmico de abatimento do animal e tudo mais. Então, você pode estar ingerindo aquela carne. Por exemplo, eu vou num restaurante, vamos dizer, eu vou numa pizzaria, certo? E ali tem, vamos dizer, todos os tipos de carne brasileiras, vamos dizer, linguiça, você tem calabresa, você tem frango e tudo mais. Essa carne eu não posso ingerir. Então, quando eu vou numa pizzaria, eu tenho que ficar no queijo, tem que ficar no queijo ali, no palmito, no milho, certo? Então, não posso estar ingerindo qualquer tipo de carne. Então, é basicamente isso para a parte de alimentos, tá bom? Carne e frango, a gente tem essa parte de halal e haram. Então, a carne que a gente abate da nossa maneira, como eu expliquei, se torna uma carne halal. É carne que pode ser consumida por seguidores do islamismo, certo? Agora, uma carne que foi um animal, por exemplo, que foi abatido da maneira como abatem aqui no país, então daí a gente não pode estar consumindo essa carne, tá bom? Que daí se torna uma carne haram. E se eu estiver me alimentando dessa carne, aí seria um pecado que eu estaria cometendo, certo? Agora vamos para a parte de bebidas.
Que tipo de bebidas? Como assim bebidas? Tem bebida que é permitida, bebida que não é permitida? Sim. E eu já fiz um vídeo sobre isso, por que muçulmanos não bebem álcool, por que islâmicos não bebem álcool. Então, o que é haram pra gente, isso é mais pra parte de haram, daí não é halal no caso. Então, conversando sobre os dois pontos, halal e haram. Então, qualquer tipo de bebida alcoólica é haram. Por quê? Porque no Alcorão está escrito que é haram. Haram é pecado, você está ingerindo bebidas alcoólicas, tá bom? Então, qualquer tipo de bebida alcoólica, seja que tenha 1% de álcool, vamos dizer, na bebida, já se torna uma bebida que não é permitido você beber. Se você beber, você vai estar cometendo um pecado, tá bom? Então, segundo ponto, as bebidas. Bebidas alcoólicas para islâmicos não dá certo e eles não ingerem, tá bom? Terceiro ponto, vamos dizer, temos jogos de sorte. Tudo que é jogo de sorte também é proibido, não permitido. Perdão. É proibido no islamismo, tá bom? Tudo que é jogo de sorte. Então temos, vamos dizer, uma aposta em um jogo de futebol, é jogo de sorte. Você tem poker, por exemplo. Então, jogar poker é um jogo de sorte, então torna-se pecado também estar jogando esses jogos. Então, qualquer tipo de jogo de sorte é proibido também no islamismo. Então, não é halal e sim é haram. Haram é pecado e halal é permitido. Então, de tudo que a gente está falando, se eu falo que não é permitido, é porque é haram. Permitido é halal, certo? Então, esses são alguns pontos em relação ao halal e o haram que a gente segue aí no islamismo, tá bom? Então, queria dar uma explicada maior para vocês. Já estamos aí com, vamos dizer, quase uns 7 minutos, mas só dando uma explicada para vocês sobre a diferença entre halal e haram. Então, halal seria tudo que é permitido, novamente dizendo para vocês, tudo que é permitido é halal. Isso seguindo os livros islâmicos, o Alcorão e tudo mais. Agora, tudo que é haram não é permitido. Se você ouvir halal, é porque é permitido. Por exemplo, uma carne, como eu disse, uma carne halal, lahm halal. Posso chegar num restaurante e perguntar, lahm halal andak? É tipo, a carne é halal aqui? Ou aqui em você, né, no caso no seu restaurante, aí a pessoa me responde sim, então eu posso estar ingerindo dessa carne. E mesma coisa para o frango, e bebidas também, totalmente proibido, é haram no caso. E jogos de sorte, mais um exemplo que eu dei, é haram também, certo? Então prestem atenção em alguns pontos, mas isso não se leva apenas a algumas situações assim, pode ser tudo em relação à fala da pessoa, é tudo, qualquer tipo de comportamento e ação vai ter aí, sendo correto, é halal, e sendo incorreto em relação ao Corão, né? Vai ser haram, certo? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre esses pontos de halal e haram e que vocês agora, a partir de hoje, não confundam mais isso, tá bom? Você já sabe o que é halal, você já sabe o que é o haram, então faça o que é halal e não faça o que é haram, certo? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos aí que talvez já viram aí algum lugar escrito halal, mas não sabiam o que era. Agora ele vai estar tendo a oportunidade de saber com esse vídeo aqui, tá bom? Então é isso. Nos vemos numa próxima aula e fui!